Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. A gente está chegando próximo à Páscoa, né, que será nos meados do mês de abril. Então a gente já comecei a meditar, né, sobre isso, para estar trazendo para nós algo assim sobre a Páscoa, mas assim, mediante a Bíblia, mediante a Palavra de Deus. O que nós temos, né, mediante a Palavra de Deus sobre a Páscoa, tá? Então, em Êxodo 12, quem quiser me acompanhar, será um maior prazer saber que vocês desejam também aprender junto comigo alguma coisa da Bíblia, né? Esse é o objetivo. E que aqueles que não têm tempo, ou talvez não tenham nenhuma Bíblia para estar lendo, nós estamos aqui ajudando, tá bom? Nosso objetivo é só esse. Então vamos, instituição da primeira Páscoa. Quando que foi instituída a primeira Páscoa? Está lá em Êxodo 12. A primeira Páscoa ela foi instituída quando Deus falou com Moisés, deu as ordens para Moisés, que no primeiro dia do primeiro mês do ano do calendário lá dos israelitas, nesse primeiro dia começar todo o ritual da Páscoa israelita. Então ali já começaram a separar, né, tudo que ia utilizar durante a Páscoa. Quando foi no dia 10, Deus disse para procurar, pegar um cordeiro, né? Um cordeiro, e que fosse um cordeiro puro, né? Um cordeiro limpo, um cordeiro saudável, um cordeirinho realmente que não tivesse mancha nenhuma, e que ele ia ser oferecido, né? E representar, né, o aviso, porque o que significa Páscoa? A palavra Páscoa. A palavra Páscoa é um aviso das novidades que está vindo, do que vai acontecer. Então foi isso que Deus quis, né, passar para os israelitas, porque os israelitas eles estavam sendo escravos no Egito nessa época. E Deus falou com eles, e falou com Moisés, que estava lá para retirar eles da escravidão do Egito. E por isso Deus falou para ele, que era para fazer, preparar esse cordeiro. Aí quando fosse no dia 14 do primeiro mês, cada família tinha que ter um cordeiro desse, cordeiro puro, o cordeiro principal, primogênito, e cada família iria matar um cordeiro, reunir a sua família em casa, e o sangue do cordeiro teria que passar nos umbrais das portas de cada um dos israelitas, porque ia passar o anjo da morte à noite, naquela noite ia passar o anjo da morte, matando todo o primogênito do Egito, né? Porque a história é longa, já não pode contar a história toda dos israelitas no Egito, que fica longo o vídeo. Mas esses israelitas estavam lá, e Moisés estava tentando tirá-los de lá, da escravidão, né? E Faraó não queria aceitar. Então todo primogênito, inclusive do Faraó, iria ser morto naquela noite, por conta de ser a última praga que Deus ia mandar no Egito, para que Faraó liberasse o seu povo para sair com Moisés. Então essa foi a primeira Páscoa. E aí passaram o sangue nos umbrais, e assim aconteceu, né? O anjo da morte passou, mas nenhum dos primogênitos dos israelitas foi morto, apenas do Egito, certo? Só para a gente dar uma repassada assim
né, de quando foi instituída essa Páscoa. E isso era um aviso, né? Aquele sangue ali era um aviso para que o anjo da morte não atacasse os israelitas. E aí foi ordenado que eles comessem, né, a carne desse cordeiro, deixasse para outro dia, no outro dia queimasse o que sobrasse. Tudo um ritual. E essa Páscoa iria até, essa festa iria até o dia 21. Então era do dia 1º do primeiro mês até o dia 21 do primeiro mês. Tá? Que ia encerrar, porque do dia 14 até o dia 21, eles também só teriam que comer pães ázimos, quer dizer, pães sem fermento. Então tem uma série de recomendações que Deus passou para Moisés e Moisés passou para o povo e assim eles fizeram. Então isso aí é a Páscoa. Isso é a Páscoa do lado da lei, do Velho Testamento, é a Páscoa que existia e a Páscoa que Jesus participou. Por quê? Chegou no dia da Páscoa, daí antes 2 dias da Páscoa, Jesus falou para os discípulos, né, que já estava chegando a hora dele e que então eles preparassem a Páscoa, preparassem uma sala, um lugar para eles comerem a Páscoa. E logo depois disso, né, ele seria morto. Então aí tá. Hoje, a Páscoa que a gente vê não é bíblica, porque não está na Bíblia, assim, essa forma de Páscoa que a gente comemora, como a morte e a ressurreição de Cristo. Não tem não tem um mandamento bíblico para isso, né, dizendo quando que foi, nem que mês que foi, que dia que foi, que era para a gente fazer. Não tem nada disso, tá? Mas também não é pecado, gente, comemorar a morte, mas com a ressurreição de Jesus. Porque Jesus não está morto, tá? Ele ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então vamos falar sobre isso. Lá no Jardim do Éden, voltando lá, Adão e Eva, eles pecaram, né? Todo mundo sabe disso. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Então, desde lá, que entrou o pecado na vida do ser humano, na vida do homem e da mulher. Entrou o pecado e a gente vê isso lá em Romanos 5,12. Quem quiser ir lá e ver, lá está dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Só que aí Deus fez um plano de salvação para nós, sendo que por um homem também tiraria os pecados do mundo. E esse homem é Jesus, que veio como homem, mas 100% Deus, para poder cumprir essa missão e esse plano de salvação para o homem que não tinha mais jeito. O homem estava totalmente separado de Deus. Então, quando o homem pecava, né, oferecia cordeiros, pombos, de acordo com o seu pecado, para Deus perdoar. Mas o homem chegou numa tal forma de pecado que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer, segundo a Bíblia. Mesmo com tudo isso, para remissão de pecado, derramar o sangue do cordeiro, do animal, não adiantava. O povo realmente pecava e pecava. Então, não tinha como. Tinha que ser alguém perfeito. E homem aqui na Terra, não tinha ninguém perfeito e nem vai ter. Ninguém é perfeito, né? Então, o que aconteceu? Jesus veio, né? Se ofereceu para morrer por nós, se ofereceu para esse plano, executar esse plano da salvação na nossa vida através da sua morte. E isso a gente vê sobre o pecado que entrou, né, no povo, a gente vê lá em Mateus, lá em Romanos 5,12, mas depois lá em Mateus 26, de 57 a 60, a gente vê que Jesus já está lá, que a gente não pode falar a vida inteira, Jesus, a gente vai falar por vídeos, os pedaços, né? Mas nesse momento Jesus já está lá sendo julgado, né? E quem entregou Jesus foram os religiosos, foram o sumo sacerdote,
os principais sacerdotes, os escribas da lei e os anciões que se reuniram para poder entregar Jesus para a crucificação. Então, assim, tá claro aí que a religião só é válida depois que nós cremos em Jesus Cristo e que nós realmente cremos e obedecemos a Jesus. Aí sim, nós decidimos a seguir Jesus. Aí procurar uma boa religião para que nos oriente, para que nos leve e para que a gente tenha comunhão com os irmãos, no repartir do pão, nas orações e tudo mais, tá? Mas ser religioso, fazer caridade, simplesmente por fazer, não salva ninguém, né? Então o plano da salvação é outro. O plano da salvação, Jesus Cristo veio como cordeiro. E nesse dia que entregaram a Jesus, Jesus foi crucificado, foi torturado, foi morto e ficou calado. Apenas uma hora ele bradou: Deus, Deus, Pai, Pai, por que me desamparaste? Então essa hora foi a hora mais triste, a hora que Jesus sentiu que o Pai virou as costas para ele. Isso é uma conjectura que a gente faz porque ele se sentiu sozinho. Porque eu acho que o Pai não quis nem ver aquela hora da morte do seu filho. E ele se sentiu só, desamparado. E ele gritou: Pai, Pai, Deus, Deus, por que me desamparaste? Aí deram vinagre para ele não quis. Aí o que aconteceu depois? Jesus estava entre dois ladrões. Um ladrão se arrependeu, o outro criticou Jesus, e o que se arrependeu foi salvo, né? Só para conjecturar e lembrar dessa história. E Jesus simplesmente expirou. Ele expirou e lá veio um rico que tinha uma sepultura nova na pedra lá, esculpida, e foi lá e pediu pelo corpo de Jesus e foi lá e enterrou, colocou o corpo de Jesus, mas Jesus já tinha avisado que no terceiro dia ele ressuscitaria. E no terceiro dia foi Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outra Maria, 3 Marias foram lá e o anjo estava sobre a pedra e Jesus não estava mais lá, já tinha ressuscitado. E naquele momento que Jesus morreu e que 3 dias depois ressuscitou, teve terremoto na morte, teve terremoto na ressurreição. E vários santos, que são pessoas santas, né, do tempo do Velho Testamento, diante de Jesus, ressuscitaram naquele momento, com aquele poder de Jesus. Então, só eles ressuscitaram. Depois disso, né, depois da morte de Jesus, a gente está aguardando a ressurreição. Então ninguém vai voltar aqui e ninguém vai ter poder de interceder por nós, a não ser Jesus Cristo, que está à direita do Pai, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é palavra de Jesus. Então, Jesus morreu, ressuscitou, se entregou. Então, agora, muita gente passa a comemoração dessa época. Então, o brado, antes que eu me esqueça, o brado de Jesus na cruz está lá em Mateus 27, 46, tá? E Mateus 27, 50 a 54 está a expiração e a ressurreição de Jesus em Mateus 28. Então, Jesus, como ele prometeu, ele não é homem para mentir. Ele prometeu e cumpriu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E com isso, ele deixou a promessa que nós também ressuscitaremos no último dia e ressuscitaremos para a glória de Deus, para estar com Deus se nós formos obedientes à palavra dele, se nós crermos nele e obedecermos os seus mandamentos. Então tá aí, gente. Hoje a gente passa uma semana que muitos não comem carne,
que muitos dizem que é uma Semana Santa, uma Sexta-feira Santa, mas quem tem que ser santo somos nós, não é o dia que tem que ser santo, porque quem ressuscitou foram os santos, as pessoas que foram santas, né? Os profetas, lá não diz quem foi, se foi Abraão, Isaac, Jacó, mas foram santos, pessoas santas que serviram a Deus, que ressuscitaram. Tá? Então nós também vamos ressuscitar. Só que assim, nós não precisamos de criar dias, né? Também não é pecado se você não quer comer carne. A Bíblia diz, se você não comer carne para agradar a Deus, ótimo. Mas se você comer dando graças a Deus, ótimo também. Porque Jesus disse que nós não podemos julgar o outro. Então, nada que fale é pecado, comemorar a Páscoa, como a morte de Jesus, ressurreição de Jesus, porque só a morte não adianta comemorar. Jesus não está morto, gente. Eu canso de dizer isso. Nem pense em Jesus como um morto. Pense em Jesus como ressuscitado, um Deus poderoso que está ao lado do Pai intercedendo por nós, cuidando de nós e que vai voltar para buscar a igreja dele. Vai voltar para buscar qual que é a igreja? Tem uma denominação? Não. A igreja dele é aquele que espera por ele, obediente à palavra dele. Essa pessoa é a igreja de Deus. Existem templos, denominações, N denominações e templos, mas é Deus. Mas é Deus que é importante na nossa vida e nós é que somos o templo de Deus. Porque o Espírito Santo tem que viver em nós. Agora vamos lá. Qual que é, hoje em dia, né, o que escolheram para significar a Páscoa? Para se fazer um comércio, para se vender ovo de chocolate. O ovo, como se fosse um ovo de coelhinho, tá? Coelhinho não bota ovo. E depois? Nem se fala na Bíblia nada disso, de ovo, de coelhinho, Olha, eu nem sei se tinha chocolate, se já fazia um chocolate naquele tempo. Mas se inventa um monte de coisas exatamente para vender, exatamente para... Né? As pessoas sempre exploraram essa parte da religião, de comemorações religiosas. Então, o comércio sempre explorou isso. Só que é o seguinte, é pecado então comer um ovo de Páscoa? Só é pecado se você comer acreditando que aquilo lá vai fazer diferença na sua vida, porque é um ovo que o coelhinho botou de chocolate. Só isso. Aí sim, porque aí a gente tá sendo idiota também, né? Além de não acreditar só na Bíblia, inventar coisas para ficar um pouco mais interessante, né? E para movimentar o comércio. Mas se você quiser comer, que coma seu chocolate, mas sabendo, né, que nós só podemos homenagear e só podemos louvar e adorar a Deus. E a Bíblia diz lá na revelação de Apocalipse que o que passar da palavra de Deus vem do maligno, que nós não podemos nem pôr e nem tirar aquilo que está na presença de Deus. Então, tá aí, né? Segundo a palavra do Senhor, o que a gente consegue estudar sobre a Páscoa. Tá? E eu desejo que todos estejam, né, quiserem fazer um jejum. O melhor jejum é aquele jejum que você não come nada por um certo tempo, que se separa das palavras de alguém, não escuta nada que não agrada a Deus, que procura se separar mesmo para servir a Deus e estar ali em oração, em comunhão, em louvor a Deus. Aí sim, faça um jejum, né? Agradeça a Deus pela sua morte e sua ressurreição e pelo plano que Ele fez, que o Pai fez e Ele cumpriu para nossa salvação. Só basta crermos e obedecermos agora, para que nós possamos aguardá-lo no dia que Ele vai voltar nas nuvens do céu para nos buscar. Amém? Até o próximo vídeo. Compartilha, curte, ajuda a transmitir aí a palavra de Deus
e se inscreva no meu canal, ok? Um abraço. A paz do Senhor.